Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renan Torres e estou aqui mais um vídeo voltando com o desafio Redação Nota 1000 no seu canal Redator, seu canal preferido de redação. Passei um tempo sumido, sem gravar vídeo, estive bem ocupado, principalmente nesse período eleitoral, mas estou de volta aqui com as nossas gravações semanais de vídeo e hoje nós vamos falar sobre o tema da semana, que é um tema muito importante, é um tema bem desafiador e que envolve inteligência artificial. E da nossa proposta aqui, como vocês podem estar vendo no PDF, é o seguinte: Deepfake, os impactos da inteligência artificial no cotidiano dos brasileiros. Professor, essa temática eu achei ela desafiadora, principalmente porque eu não sei o que é deepfake. E aí, antes de eu começar aqui de fato a conversar sobre essa questão, nunca se esqueça de fato muito importante: deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e colocar nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. Queria inclusive te fazer um convite, tá? Dia 2 de novembro de 2022, no próximo mês, haverá o Imersão Redatores. O que é o Imersão Redatores? Ele é um evento de revisão gratuito. Irei falar sobre as minhas 5 principais apostas para o Enem 2022, tá? Irei fazer uma revisão geral sobre a redação. Então você que vai fazer o Enem, que está terminando o terceiro ano, ou que terminou o terceiro ano e vai fazer o Enem para ingressar na universidade, ou até mesmo você que está no segundo ano e que já vai fazer a prova do Enem, evento imperdível. Eu vou estar deixando o link da inscrição do evento aqui nos comentários, aliás, aqui na descrição do vídeo, e também vou anexar nos comentários. Faça sua inscrição, é gratuita, será uma live, né, dentro desse formato do Redatores, e você não pode perder. Então faça sua inscrição e não perca o Imersão Redatores, dia 2 de novembro, gratuitamente, a sua oportunidade de chegar no padrão mais 900 com apenas uma revisão para o Enem. Então vamos lá. Todo mundo sabe as regras, tá? A gente vai aqui fazer a leitura do texto motivador, depois desenvolver o fichamento temático desse tema, que vou estar disponibilizando lá no nosso grupo no Telegram. O nosso tema, queria até parabenizar a equipe aí do Desafio Redação Nota 1000. Ele é um tema bem interessante, ele é um tema bem atual, é um tema que muita gente já ouviu falar, ao mesmo tempo que muita gente não saberia discutir a respeito. Então tem assim, ó, deepfake, os impactos da inteligência artificial no cotidiano dos brasileiros. Professor, eu não sei o que é deepfake. Eu não faço a menor ideia. E aí eu vou te dar uma dica, né? Que é muito óbvia. Ela é muito óbvia, mas que, na verdade, muita gente ignora. Pessoal, o Enem, os vestibulares, os concursos, geralmente, quando eles trazem alguma expressão, quando eles trazem algum termo que, na concepção geral, é desconhecida pelos alunos, eles sempre colocam o significado no texto motivador. Então, você que não tem aquela cultura de ler texto motivador, você está cometendo um erro. Já falei isso várias vezes em outros vídeos. Aluno tem que ler texto motivador. Aluno tem que ler texto motivador. Mas me chama a atenção o seguinte: não é para eu falar sobre o deepfake no geral, né? Até porque eu vou entender que o deepfake é uma simulação, né, de um evento que poderia ser acontecido pelos seres humanos e tal. Mas aqui é para falar sobre os impactos. Então, quais são? Deixa eu até tirar esse preto aqui, vou colocar até em vermelho. Quais são os impactos? Muito bem, tá ficando tudo bem colocado aqui. Pronto. Quais são os impactos da inteligência artificial no cotidiano dos brasileiros, para ser mais específico do deepfake. E aí você tem que entender, aluno, o seguinte: quando eu falo, quando eu falo impactos, eu estou falando de efeitos, eu estou falando de consequências. Então, o que é que o tema está me pedindo? O tema está pedindo para discutir as consequências, certo? As consequências da inteligência artificial no cotidiano do brasileiro, para ser mais específico do deepfake. Tendo em vista que você tem ali o substantivo,
você tem 2 pontos e traz a discussão sobre os impactos, tá? Então, consequências do deepfake ou da inteligência artificial no cotidiano dos brasileiros. Então, se eu já sei que vou discutir efeitos, se eu já sei que vou discutir consequências, né? A primeira coisa que eu tenho que saber é quais são as consequências desse ponto, que inclusive também vão estar no texto motivador, tá? Eu vou fazer a discussão em cima disso aí. O que é inteligência artificial? É muito importante saber o que é inteligência artificial, porque isso aqui pode cair na sua prova do Enem, tendo em vista que o meu entendimento é que, quando eu estou falando de inteligência artificial, eu vou ressaltar que é alguma habilidade, que é algum fenômeno, que é alguma atividade que vai simular a inteligência humana. Então, é toda atividade feita, toda atividade executada por máquinas que simulam a inteligência humana, tá? Esse é o conceito que eu vou fazer de inteligência artificial. Vamos fazer uma leitura rápida de textos motivadores para que eu possa contextualizar mais essa discussão. Nunca se esqueça, ler texto motivador é imprescindível, é obrigatório. O texto 1 fala assim: o termo deepfake, que começou a ganhar notoriedade em meados de 2017, consiste na utilização de inteligência artificial para criar vídeos falsos de pessoas falando ou fazendo ações que elas nunca fizeram. Ó, esse aqui é o conceito. Então, vamos supor que você imprimiu esse papel. Pegou o conceito, ó, o que é que eu faço? Vou marcar, tá? Vou marcar. A técnica permite simular conteúdo diverso através de montagens, desde discursos políticos e reais até filmes pornográficos com celebridades. Além de atingir a reputação e a trajetória dos indivíduos diretamente, ó, aqui já é um efeito, certo? Ele tem um efeito ali no que diz respeito à integridade de imagem das pessoas envolvidas. Tais materiais ajudam a propagar mentiras, propagação de fake news e gerar graves consequências governamentais e diplomáticas. Então, assim, o texto 1, ele praticamente já diz para ti alguns efeitos relacionados ao deepfake. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu sempre vou trabalhar na ideia da anotação. Ou seja, o deepfake, ele pode ter consequências no que diz respeito a questões políticas, o deepfake, né, além das questões políticas, ele vai ter consequências no que diz respeito à integridade de imagem das pessoas. Então, o texto 1, ele já mostra pra gente, tá? Dá um zoom aqui para vocês. O texto 1 já mostra pra gente essa ideia de onde que o deepfake pode trazer consequências para a sociedade, né? Ele também, sobretudo nessa questão política, ele vai trazer consequências na disseminação de fake news, porque nas redes sociais essas deepfakes elas são facilmente disseminadas. Então, o texto 1 ele já me traz consequências que eu poderei estar discutindo. O texto 2 trabalha o seguinte: geralmente, os vídeos deepfake são utilizados de forma inofensiva, como memes, filtros em mídias sociais ou aplicativo de troca de faces. Mas eles também podem ser utilizados de forma maliciosa para espalhar desinformação, gerar notícias falsas ou criar vídeos de vingança. A alteração de aparência de uma pessoa para fazer que ela se pareça com outra pessoa é geralmente uma atividade divertida, mas que, né, também pode ser utilizado em caso de cyberbullying ou levar ao roubo de identidade. De fato, foi esse lado mais malicioso da tecnologia deepfake que primeiro estourou na internet. Em 2017, o usuário do Reddit, que é uma rede social, criou uma versão falsa e não consensual de vídeos pornográficos com o rosto de celebridades. Mesmo com o banimento do usuário, esses outros tipos de deepfake envolvendo pessoas famosas se espalharam pela internet. E esse é apenas o começo no que se refere a vídeos falsos de figuras notórias. A tecnologia pode ser usada em muitos tipos de materiais, né, desde pornográficos, ou chantagem, né, ou manipulação política ou fake news. Quando um
com acesso à tecnologia deepfake pode fazer um vídeo de uma pessoa dizendo ou fazendo praticamente qualquer coisa, né? Qualquer um com acesso pode fazer. Então, assim, o texto 2, ele reforça essa ideia do que pode ser feito com deepfake. Isso aqui, mais uma vez, leva a essa questão, ó. Eu estou usando do direito de imagem de alguém para compartilhamento não só de informações falsas, como também quando eu vou discutir a integridade da imagem do indivíduo. Então, o uso de fake de celebridades, né, ele gera até um comércio dentro do aspecto de produção de conteúdo pornográfico, né? E isso é algo bem preocupante na sociedade. É o uso maléfico da tecnologia em nome de uma comercialização, né? Ou então da satisfação de vontades da sociedade. Então, o texto 2 ele reforça essa ideia. Texto 3. A técnica também é utilizada na política. Nas eleições de 2022, inclusive, já foi identificada a primeira deepfake com a apresentadora do jornal Renata Vasconcelos. O vídeo que apresenta uma edição bem feita utiliza a voz da jornalista para mostrar dados de uma falsa pesquisa de intenção de votos. Como já citado acima, vamos marcar, ó, esses conteúdos acabam chegando a pessoas que não conseguem identificar imediatamente essas montagens, aumentando o compartilhamento de fake news e desinformação. Então, o que é que eu vou até recomendar para vocês? Praticamente, como o tema está falando de efeitos, de impactos, eu vou estar ressaltando que os impactos são esses que estão sendo colocados no texto motivador. Então, os impactos da deepfake, eles já são todos colocados no texto motivador. Então, a ideia vai ser pegar esses impactos do texto motivador e extrapolar com repertórios. O que significa isso? Eu vou até abrir aqui o Zoom, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Eu vou fazer o meu fichamento baseado em dois aspectos. A integridade da imagem dos indivíduos, para ser mais específico dos famosos, e vou falar sobre o uso de fake para disseminar fake news, que isso pode trazer futuras consequências para a democracia brasileira. Essas ideias, elas estão sendo baseadas no texto motivador. Mas como é que eu vou extrapolar? São com os meus repertórios. Então, vou estar abordando repertórios que não vão limitar a discussão nesse texto motivador, tá? Eu vou até voltar aqui para a gente continuar a discussão. O texto 4, ó, especialistas divergem sobre a abrangência das leis atuais para deepfakes. Alguns consideram que novas leis deveriam ser criadas, já outros, né, como Bruno Sartori, acreditam que as leis que existam já abranjam deepfake. Inclusive, aproveitando esse texto motivador, aqui no Brasil, em 2022, está sendo discutido o marco nacional de regulamentação da inteligência artificial. Eu vou até colocar isso aqui como repertório de regulamentação da inteligência artificial. E esse marco oficial de regulamentação da inteligência artificial, ele tem como seus parâmetros justamente desenvolver uma legislação que impossibilite que a inteligência artificial seja usada para ferir direitos humanos. E essa questão do deepfake, ela entra nessa discussão, tá? Isso aqui é uma discussão de 2022, é uma discussão desse ano, que está sendo feito na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, você que acompanha ali as notícias, né, o Congresso, já deva ter ouvido falar sobre isso aqui. E o texto 5 é até uma ideia de conscientização, como identificar o deepfake. Algumas técnicas podem ser aplicadas para identificar se o vídeo é falso ou verdadeiro. Ó, verifique se as expressões faciais são naturais, traços muito exagerados ou fora do comum podem ser identificados como falso. Preste atenção na sincronia entre a boca e o áudio. Verifique a proporção do rosto e amplie o vídeo e verifique se a cor da pele se modifica ou se ela é real. Então, todo texto motivador, ele já vai te centrar para uma discussão sobre essa temática, tá? É em cima disso aqui que eu vou estar montando a minha discussão. Então, o tema é os impactos da inteligência artificial no cotidiano do brasileiro. Eu tenho dois projetos de texto e eu vou trabalhar com o primeiro projeto de texto, tá? Eu vou até anotar aqui para vocês. Vamos lá.
o nosso projeto número 1, seria discutir a relação causa e consequências. Então, nesse projeto aqui, onde eu vou discutir a relação causa e consequências, dar aqui um zoom para vocês, o que aconteceria? Nesse projeto 1, a causa ela seria o meu primeiro parágrafo, falando só sobre o que causa, não o que causa o deepfake, né? Mas o que leva as pessoas a produzir deepfake. E no segundo, eu posso estar usando o parágrafo para falar sobre as consequências. Porque eu não estaria fugindo do meu projeto de texto. O tema está falando impactos. Eu posso tanto estar discutindo cada parágrafo um impacto diferente, ou eu posso estar colocando o primeiro parágrafo para a causa e o segundo para a consequência, ou eu poderia cada parágrafo trabalhar uma consequência diferente. Esse seria o projeto 1, tá? Até já falei o projeto 2, mas mesmo assim eu vou colocar aqui. O meu projeto 2 já seria o seguinte: trabalhar efeito mais efeito. Então, cada parágrafo seria uma consequência diferente. Não esqueça que efeito e consequência são a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, primeiro parágrafo, falar sobre uma consequência. E aqui, ó, segundo parágrafo, também falar sobre uma consequência. Aqui seria um segundo projeto de texto, beleza? Eu vou trabalhar o projeto 1. Por que eu não vou trabalhar o projeto 2, tá? Porque o projeto 2, ele praticamente já está todo um texto motivador. Então eu quero extrapolar um pouquinho o texto. Eu vou falar no primeiro sobre a causa e no segundo sobre as consequências. E para ser feito isso, em cima do projeto 1, o que a gente faz? Vamos lá. Vou para a tese. Lembrar que a tese ela vai ser apresentada no primeiro parágrafo, tá? Ela vai ser apresentada no primeiro parágrafo, que é a minha introdução. Eu vou trabalhar uma tese que vai ser chamada de tese por culpabilidade. O que é essa tese por culpabilidade? Eu vou discutir que a ignorância social sobre tecnologia, a ignorância social sobre tecnologia facilita a disseminação de deepfakes, né, nas redes sociais. Gerando consequências graves às vítimas, tá? Então, essa é uma tese que eu vou estar colocando na minha introdução. Aí, o que é que eu quero que você note nessa tese? Eu quero que você note o seguinte: nessa minha tese da introdução, eu já estou apresentando meus dois argumentos. Eu vou falar inicialmente sobre ignorância social sobre tecnologia e eu vou estar falando sobre as consequências às vítimas. Então, eu vou estar extrapolando o texto motivador por conta do argumento 1. Essa primeira ideia, que eu vou até já colocar no projeto de texto, ela é praticamente a minha ideia da causa, do que facilita a disseminação de deepfake. E essa segunda ideia aqui, ó, ela é justamente a ideia das consequências, o que vai ser discutido no meu segundo argumento. Então, o meu projeto de texto, ele vai estar em cima dessa concepção aqui, tá? Vamos lá. Desenvolvimento. Argumento 1.
como é que eu vou discutir o meu argumento 1? Na verdade, como que eu vou colocar isso aqui? Eu vou discutir o seguinte. Eu vou discutir, tá? Que a falta de conhecimento, a falta de conhecimento social sobre inteligência, artificial, sobre inteligência artificial e seus impactos facilita a crença da população, né, nos vídeos de deepfake. Nos vídeos de deepfake. Isso leva à disseminação dessas mídias. Aí, se eu quiser especificar, ó, sobretudo em conteúdos políticos. Entendeu? Esse é meu argumento. Esse é o meu argumento. Essa é a ideia que eu vou estar discutindo. Eu vou discutir essa ideia do fator disseminação. Então, por que há essa disseminação? Porque não há uma informação social a respeito dessa questão. Porque não há, né, um conhecimento social a respeito dessa questão. E isso que eu vou estar discutindo no meu primeiro parágrafo, tá? Então, no primeiro parágrafo, a minha discussão vai ser essa daqui. O que eu usaria como repertório? O que eu usaria como... Porque, assim, esse é meu argumento. Você vai entender que esse aqui é meu argumento. Repertório. Se eu tô falando... Ó que dica interessante. Se eu tô falando de falta de conhecimento social, eu vou colocar aqui algum repertório que vai envolver, né, educação. Aí, né, existe uma teoria que eu usaria, que é uma teoria chamada menoridade intelectual. Essa teoria da menoridade intelectual, que você vai pesquisar a respeito, é de um autor bem conhecido chamado Immanuel Kant. Ele vai falar que há uma parcela da sociedade, que vive em um estado de não esclarecimento, que vive em um estado de não conhecimento sobre as coisas que o cerca. E essa falta de conhecimento sobre as coisas que o cerca acaba prejudicando esse indivíduo, tá? Mas eu não sou obrigado a usar esse repertório. Qualquer tipo de repertório que envolva falta de conhecimento tecnológico cabe perfeitamente aqui. Para vocês terem a noção, até falando sobre isso, nesse ano, vou colocar até como dica para quem quiser pesquisar, tá? Foi aprovado um projeto chamado Plano Nacional de Educação Digital. E esse Plano Nacional de Educação Digital, ele foi criado no Brasil justamente para trazer conhecimentos sobre o mundo digital que a sociedade, né, não tem informação a respeito. Então isso aqui é muito importante, né? Esse plano nacional ele ser aprovado para a gente ter para a gente ter uma sociedade mais informada sobre essas questões, até mesmo sobre deepfake. Então, o meu primeiro argumento ele vai ser pautado em cima das causas, tá?
O meu segundo é que eu vou pautar em cima das consequências. Então, qual que seria aqui o meu argumento 2? Ora, se no meu projeto de texto eu estou colocando que eu vou falar sobre as consequências graves às vítimas, o argumento 2 eu vou falar sobre isso. Então, opa, tá em preto. Há graves consequências, há graves consequências, né, sociais e individuais na disseminação, não só na disseminação, tá? Como também na produção de deepfakes. Aí você vai citando as consequências, ó. Por que eu estou colocando deepfake entre aspas? Porque é um termo estrangeiro, né? Lembre que estrangeirismo ele vai ficar entre aspas na sua redação. Vamos lá. Ameaça à democracia, certo? É, ameaça à integridade, ameaça à integridade de imagem das vítimas, principalmente dos famosos, tá? Então, eu vou estar citando essas ameaças que acontecem. Então, com a disseminação da produção de deepfake, eu tenho ameaças à democracia, eu tenho ameaças à integridade de imagem das vítimas. Até lembrei agora, dá até para usar como repertório, o fato de que no filme Vingadores, não é o Guerra de Ultron, é Guerra Civil. Vingadores Guerra Civil, um deepfake ele é usado, né, pelo vilão justamente para fazer com que os Vingadores eles se coloquem-se um contra o outro, tá? Então aqui no argumento 2 eu vou falar sobre essas graves consequências, né, individuais de disseminação. O que colocar como repertório? Aí eu vou lembrar que eu coloquei lá no texto motivador uma dica. O que colocar como repertório aqui, até para fugir do texto motivador. Repertório 2. Eu vou colocar aqui redes sociais como TikTok, Instagram, né? Redes sociais como TikTok, Instagram, com suas ferramentas de divulgação de mídia, divulgação de mídias rápidas, né? Vou estar falando tanto do Reels, né? Como os próprios vídeos do TikTok, como o Reels e o TikTok, eles facilitam, né? Facilitam a divulgação desses vídeos. Opa. Facilitam a divulgação desses vídeos. Ó, há graves consequências. Aí, como repertório, eu vou estar citando Instagram e TikTok, pois eles facilitam a disseminação desses vídeos, tá? Então, quem foi que nunca viu um vídeo de fake pelo Instagram, pelo Reels, pelo TikTok, dá para colocar isso aí como repertório. Caso você não queira colocar isso aqui como repertório, né? Caso você não queira colocar isso aqui como repertório, dá para citar exemplos de deepfakes que ameaçaram tanto a democracia como a integridade da imagem das vítimas, né? A via de exemplo, você pode estar pegando aqui, opa, tirar isso aqui, ó. Nós podemos estar colocando
No que diz respeito à democracia, a jornalista da Globo, né, usada para divulgar falsos dados, certo? Até mesmo existem, né, deepfakes do Bolsonaro e do Lula, Bolsonaro e Lula sendo usados para vídeos falsos. Tá aí, ó. Algumas possibilidades, tá? Tô deixando para vocês aqui, né? Algumas possibilidades que podem estar sendo usadas aqui. Repertório, argumento. Então, dentro dessa lógica, dá para discutir. A minha proposta de intervenção vai ser uma educação social, porque eu estou falando sobre educação, tá? Então, o que é que eu vou estar colocando na minha intervenção? Proposta. Vamos pensar assim. O nosso agente, o nosso agente, ele pode ser o governo federal. O que que o governo federal pode estar fazendo? Qual é a ação? É divulgar campanhas, divulgar campanhas informativas, divulgar campanhas informativas sobre deepfake. Essas campanhas informativas sobre deepfake, elas devem acontecer como? Por meio, né, de peças publicitárias, por meio de peças publicitárias em canais televisivos e, né, além das peças publicitárias em canais televisivos e é, direcionamento de cartilhas informativas, não é não, troca de direcionamento, né? E compartilhamento. Não, a palavra não é essa, cara. Ou tá envio. E envio envio de cartilhas informativas para tá juntos aqui, ó. Ao vivo a gente faz isso, apaga na hora, ó. E envio de cartilhas informativas, né, para as escolas sobre como identificar, né, as deepfakes. É, muito bem, ficou um negócio feio aqui, mas beleza. Pronto. Finalidade. Tudo isso aqui com a finalidade de erradicar a produção e a disseminação desses conteúdos. Pronto, fechamentozinho tranquilex, tá?
Fichamentozinho tranquilo. Então aqui a gente tem um agente, ação, meio, finalidade. Aí um detalhamentozinho, governo federal, detalhamento. Tá assim, ó. No dever, tá em vermelho. No dever de educar a todos, a sociedade. Então isso aqui, ó. Isso aqui é o detalhamento. Pronto. Olha como é tranquilo esse tema, né? Nossa, professor. Ajudou? Coloque para mim nos comentários. Deu para dar uma. Senão, professor, agora se eu tava com muita dificuldade, agora eu já sei o que discutir. Deu para ter uma noção melhor agora do que você vai discutir na sua redação? Então, esse fichamento aqui, ele vai te ajudar, tá? E ele te ajudando, eu queria te pedir uma ajuda. Não esqueça de compartilhar com os amigos e não esqueça de fazer sua inscrição para o Imersão Redatores. Você não vai se arrepender. Revisão gratuita. Para quem for fazer Enem, é uma revisão necessária, certo? Então, esse é o nosso vídeo da semana. Eu vou estar colocando esse material no nosso grupo do Telegram. Você vai se inscrever por Imersão Redatores, vai entrar no nosso grupo e vai ter acesso a esse material. Então, pessoal, boa semana a todos. Faça essa redação e a gente se vê na próxima. Valeu!